Será que realmente você tem segurança para prescrever o nitroprusiato, o famoso Nipride, no seu plantão? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, mas antes, solta a vinheta. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e como médica anestesista lido diariamente com drogas vasoativas na minha rotina cirúrgica. E hoje eu tô aqui para te ensinar tudo sobre o nitroprusiato, o famoso Nipride, fármaco, que é uma carta repetida no dia a dia do manejo do paciente mais grave. Se você faz plantão onde você lida com pacientes amarelos, vermelhos, onde você lida com pacientes do CTI, você precisa dominar 7 pontos a respeito do Nipride, do nitroprusiato, para que você se sinta seguro na hora de prescrever esse fármaco. Quando que você vai se sentir seguro para prescrever qualquer fármaco na sua jornada médica? Quando você domina sempre esses 7 pontos, e é isso que eu vou fazer aqui hoje. Vou começar discutindo com vocês o mecanismo de ação do nitroprusiato. O nitroprusiato é um fármaco que gera relaxamento da musculatura lisa vascular, tanto venosa quanto arterial, através da liberação do óxido nítrico. A partir daí, ele gera vasodilatação tanto arterial quanto venosa. E quando, então, de fato, você vai utilizar o Nipride na sua prática médica? Para que você não tenha que decorar isso, a gente vai precisar pular para o terceiro ponto, que é sobre o efeito. A partir do momento que eu tenho relaxamento da musculatura lisa vascular, tanto arterial quanto venosa, eu tenho 2 efeitos principais. O primeiro é, através da dilatação arterial, eu vou ter uma redução da resistência vascular sistêmica, reduzindo pós-carga. Quando eu gero relaxamento da musculatura lisa venosa, eu tenho uma redução do retorno venoso, reduzindo a pré-carga. Eu vou atuar na queda da pressão arterial através desses 2 mecanismos e o resultado final é diminuição da pressão arterial sistólica, diminuição da pressão arterial diastólica e diminuição da pressão arterial média, ou seja, vasodilatação com queda da pressão arterial. E aí você pode pensar, tá, já entendi mecanismo de ação, já entendi os efeitos clínicos, agora eu preciso entender quando de fato eu vou utilizar o Nipride. Você vai utilizar o Nipride em situações onde você quer gerar queda da pressão arterial de forma emergencial, ou seja, rápida, porém titulada. Você não quer que essa pressão arterial caia como se fosse uma queda de montanha-russa. Você não quer não ter controle do quanto essa pressão vai cair. Então você administra o Nipride, que é o nitroprusiato, sempre através de uma bomba de fusão contínua em pequenas doses para que você consiga ter um controle do quanto essa pressão vai cair. Até porque o Nipride é o vasodilatador mais potente disponível na prática médica. Então você precisa administrá-lo em pequenas doses para que você consiga titular esse efeito. E que situações são essas na prática médica? Você vai utilizar em, por exemplo, emergências hipertensivas. Um edema agudo de pulmão, onde o paciente tem uma pressão arterial sistólica acima de 180, 200, numa dissecção aórtica, numa encefalopatia hipertensiva, numa insuficiência cardíaca, onde você tenha, por exemplo, uma resistência vascular sistêmica aumentada. Você pode utilizar num AVC isquêmico, numa hemorragia intracraniana. Então, todas essas são situações onde eu tenho uma certa urgência em gerar uma queda da pressão arterial. Entretanto, eu preciso ter controle do quanto essa pressão arterial vai cair e eu faço isso através da administração titulada do Nipride, que é o vasodilatador mais potente disponível na nossa prática médica. E quando eu falo mais potente, é em relação à resposta, relacionada à dose-resposta, mas também em relação a início de ação. O início de ação do Nipride é muito rápido. Você já vê efeito dentro de 30 segundos. E o seu pico de ação acontece ali com 1 a 2 minutos. Então pensa só, 1 a 2 minutos após o início dessa administração, eu já atinjo no meu teto de resposta aquela dose. Isso é magnífico. Isso faz com que você consiga ter uma resposta clínica praticamente imediata. E quer ficar mais chocado? A partir do momento que você interrompe a sua administração, o efeito cessa também dentro ali de no máximo
2 minutos. Isso faz com que você tenha um controle dose-efeito muito fino, o que é muito importante nessas situações. Dito isso, duração de 1 a 2 minutos. E aí a gente vai para a diluição. O Nipride, ele é um fármaco que se apresenta em ampolas de 2 ml. Você tem 25 miligramas em cada ml. Então, numa ampola que tem 2 ml, eu tenho 50 miligramas. Como eu vou diluir esse fármaco? Eu vou apagar aqui para vocês conseguirem acompanhar comigo a linha de raciocínio em relação à concentração da solução. Eu vou pegar a ampola, que tem 2 ml, 25 miligramas por ml, como eu te disse, então no total de 2 ml eu tenho 50 miligramas, e vou colocar esses 2 ml no interior de um soro fisiológico de 248 ml de volume. Não existe soro fisiológico de 248 ml. Você vai pegar um soro fisiológico de 250 ml e vai tirar 2 ml e vai completar com o conteúdo dessa ampola que tem 2 ml. Então pensa comigo, eu vou ter 50 miligramas em 250 ml. Por que 250? Quando eu calculo o volume total da solução, eu somo o volume do diluente, 248 ml, mais o volume do Nipride, que são 2 ml. Então eu tenho 50 miligramas em 250 ml. Como a dose da administração do Nipride é em micrograma por quilo minuto, eu calculo a concentração da solução também em microgramas. Se você ainda não assistiu a aula desse canal sobre conversões de doses, não deixa de assistir. Lá eu te ensino exatamente a criar essa linha de raciocínio para você se sentir seguro nessa conversão de doses. Então, como a dose do Nipride é expressada em micrograma por quilo minuto, aqui eu também vou calcular a concentração da solução em microgramas por ml. Se eu tenho 50 miligramas em 250 ml, para eu passar de miligrama para micrograma, basta eu multiplicar por 1000. Então, eu vou ter 50.000 microgramas em 250 ml. Eu posso fazer uma regra de 3, ou eu posso simplesmente dividir esses 50.000 microgramas por 250 ml, e eu vou achar então que eu tenho 50 ml. Eu vou até subir um pouco mais essa conta aqui para vocês conseguirem acompanhar comigo. Então, eu vou dividir esses 50.000 microgramas por 250 ml, e eu vou ter uma solução com 200 microgramas por ml. Como eu diluo o Nipride, então, uma ampola que tem 2 ml em 248 ml de soro fisiológico. Isso vai me dar uma solução de 200 microgramas por ml. Agora, qual que é a dose de administração? A dose é de 0,25 a 10 microgramas por quilo minuto. Eu sei que na sua cabeça tá assim, Samantha, ótimo saber essa dose, mas como eu administro isso na prática em ml? Eu não sei se você já ouviu a regra dos 3. Essa regra ela é aplicável tanto na administração do Tridil, que é a nitroglicerina, quanto na administração do Nipride, que é o nitroprusiato. Você vai começar com 3 ml hora e você vai ajustar de 3 em 3 a cada 3 minutos. Como assim? Você vai começar no momento 0 com Nipride 3 ml hora. Você vai esperar 3 minutos. Lembra que eu te falei que o Nipride, ele atinge seu pico de ação, seu efeito máximo com 1 a 2 minutos? Então, com 3 minutos, você já consegue observar a resposta máxima dessa dose inicial de 3 ml hora. Houve a resposta que você gostaria? Mantém. Não houve a resposta que você gostaria? Você vai passar de 3 ml hora para 6 ml hora. É isso que eu falo sobre ajustar de 3 em 3 a cada 3 minutos. E você vai fazendo isso de forma sucessiva. Ajustou para 6 ml hora, aguarda 3 minutos. Houve a resposta que você gostaria, e isso depende da situação clínica que você está utilizando o Nipride. Logo depois de 3 minutos, se houve a resposta, mantém 6 ml hora. Se não houve a resposta que você gostaria, aumenta para 9 ml hora. E assim, sucessivamente, até você atingir o alvo. Outro ponto muito importante para você se atentar durante a administração do Nipride é que essa é uma droga
fotossensível. Então você precisa de um equipo fotossensível para sua administração. Quando você abre a caixinha que vem a ampola do Nipride, vem inclusive uma capa fotoprotetora para você colocar por fora desse soro, que vai ter um total de 250 ml, para você proteger do efeito da luz. Diferente, por exemplo, do Tridil. O Tridil ele não precisa ser protegido da luz. E aí a gente vai para o último ponto, que eu preciso que você saiba sobre a administração do Nipride, da nitroglicerina. Essa é uma droga que tem um contratempo que não pode ser desconhecido por você. Durante administrações prolongadas, e o que eu considero administrações prolongadas? Por um período maior do que 72 horas, eu tenho a chance da intoxicação por cianeto. Isso porque a metabolização da nitroglicerina gera a liberação de cianeto. E quais são os fatores de risco para essa intoxicação? Eu já te falei tempo prolongado, uma infusão por mais de 72 horas, doses altas, maiores que, por exemplo, 2 microgramas por quilo minuto, e pacientes que tenham insuficiência renal ou algum grau de insuficiência hepática também são pacientes de risco. Dito isso, eu espero que agora você esteja muito mais seguro para prescrever o Nipride no seu plantão, o nitroprusiato, que, como eu te disse, é um fármaco que a gente diariamente prescreve no seu plantão. Se você quer, assim como eu discuti com você todos esses aspectos em relação ao Nipride, dominar profundamente a prescrição de todos os fármacos que você corriqueiramente usa no dia a dia da sua prática médica, você precisa conhecer o Intubaclass, o nosso treinamento voltado para segurança e autossuficiência nos plantões, onde a gente foca, além de raciocínio clínico, em prescrição mastigada, para que você saiba não só o que fazer, mas como administrar todos esses fármacos na prática. Eu vou deixar aqui o link da pré-matrícula disponível na descrição do vídeo e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.